Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai conversar sobre o propósito de vida, sobre servir. E o que é propósito de vida? O propósito de vida está em identificar e desenvolver os seus dons, os seus talentos e colocá-los a serviço de algo que está para além de nós mesmos, de algo que não se encerra em nós, mas que transborda valor na vida de outras pessoas. Isso é propósito. E hoje eu te convido a olhar com muita sinceridade para a sua vida e se questionar algo que é muito importante. E essa pergunta é: em que lugar eu tenho excelência para servir? Essa foi uma pergunta muito importante para minha escolha profissional, foi muito importante para mim há 4 anos atrás. Me questionar isso, foi assim que eu fui parar na graduação de psicologia, que é a faculdade que eu faço. E eu percebi que eu era reconhecida, elogiada pelas pessoas simplesmente por oferecer a elas uma escuta ativa. As pessoas sempre vinham a mim para trazer problemas, para pedir conselhos. E a única coisa que eu fazia era me interessar pela história dessas pessoas, questioná-las acerca das suas próprias vidas. E isso fazia com que essas pessoas pudessem se ouvir e, a partir disso, encontrar uma certa solução. E é maravilhoso quando a gente consegue olhar com carinho, com sensibilidade para a nossa vida, identificar os nossos dons, trabalhar, cultivar esses dons, desenvolver esses dons e entregar isso para as pessoas. É isso que enche a nossa vida de sentido. E eu quero te atentar aqui sobre a importância de você cultivar os seus dons. Eu costumo dizer que a gente planta dom para colher talento, porque o dom ele é como se fosse uma joia bruta, que precisa de muito processo, que precisa ser lapidada, que precisa ser refinada para se transformar em talento. Então não se deixe levar só porque você tem facilidade em fazer alguma coisa, não. Trabalhe os seus dons, refine os seus dons todos os dias. Isso exige dedicação, isso exige disciplina. Porque apesar de ser um ponto muito positivo você ter um dom, você ter um talento, o constante ele ganha de quem tem o dom, ele ganha de quem tem o talento, porque ele está ali todos os dias. E aqui eu preciso destacar a igreja como esse lugar de amadurecimento dos nossos dons. É uma porta de entrada para todas as pessoas servirem a partir dos seus dons. Eu acho interessantíssimo como se organizam os ministérios dentro da igreja. Tem a equipe da liturgia, tem a equipe do canto, tem a secretaria, tem o pessoal da limpeza. Quantas pessoas famosas começaram as suas vidas dentro da igreja? É uma primeira possibilidade da gente servir dentro de uma comunidade, de que as pessoas se beneficiam daquilo que a gente tem para oferecer. E eu trouxe aqui um capítulo de Mateus que vai se encaixar muito bem nessa reflexão. E esse é o capítulo sobre sal e luz, e ele fala o seguinte: não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da caixa, e sim sobre o candeeiro, onde ela brilha para todos que estão na casa possam vê-la. Isso é para te dizer que o seu dom ele não pode ficar escondido debaixo de uma caixa, porque tem muita gente no mundo que pode se beneficiar daquilo que você faz. O que adianta uma lamparina emitir uma luz se essa luz está debaixo de uma caixa? Ela precisa estar no lugar certo, ela precisa estar sobre o candeeiro para que a luz que ela emite beneficie as outras pessoas que estão ali em volta. Então não é só sobre você. Não é algo que se encerra na sua própria vida, mas que tem o potencial de auxiliar e de servir as pessoas. É isso que dá sentido para a sua vida. E sabe uma coisa muito rica sobre o servir? As pessoas que servem, elas são reconhecidas por isso. Eu tive uma avó, e hoje ela já faleceu, que eu sempre vou lembrar dela por servir. A pessoa que serve, ela tem a própria vida como testemunho. Eu sempre vou me lembrar de ir para a roça da minha avó e chegar lá, ter pão na chapa e um leite com Toddy que eu nunca mais vou tomar na minha vida, porque minha avó sempre foi excelente nas entregas dela. E isso é fantástico. Isso é o exemplo que ela deixou para nós. Então sempre tenha em mente onde você colocar os seus pés, se questione de que forma eu posso servir nesse lugar. E é tão importante que nós estejamos atentos às reais necessidades das pessoas.
porque talvez nós queremos oferecer para uma pessoa algo que ela não precisa. E o servir envolve a gente ter a sensibilidade de ouvir a necessidade do outro. É lindo demais você dar uma cesta básica para uma pessoa que está em situação de necessidade. Mas talvez você não precisa dar uma cesta básica para tua mãe, para uma pessoa da sua família, uma pessoa que nem precisa disso. Talvez para essa pessoa específica você só precisa sentar, ouvir o que essa pessoa tem para dizer. Se você divide a casa com alguém, talvez você possa ajudar em alguma tarefa da casa para não sobrecarregar essa pessoa. Em relacionamento, isso é batata. Quantas vezes a gente oferece para o outro aquilo que a gente gostaria de receber, porque a gente não está ouvindo as reais necessidades das pessoas. E não precisa de muito, tá, gente? A gente não precisa adivinhar o que a pessoa quer. As pessoas comunicam o tempo todo as suas necessidades. Está claramente na fala das pessoas as suas reais necessidades. A gente só precisa ter um ouvido atento, um ouvido sensível, para servir com excelência em cima da real necessidade de cada pessoa. E isso com certeza tem muita potência. E por fim, pessoal, eu trago mais um capítulo de Mateus ainda sobre sal e luz que diz: se o sal perder o sabor, com o que será salgado? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos passantes. Isso tudo para te lembrar de cuidar muito do teu ambiente. Dependendo das mesas que você se senta, dependendo da sua assembleia de vozes, ou seja, das pessoas que você convive, vão ter pessoas que vão minar o seu sabor, assim como tem pessoas que intensificam o seu sabor. Os maiores resultados que eu já gerei na minha vida foram por causa das pessoas certas que entraram nela. Eu poderia reconhecer várias pessoas que fizeram parte da minha trajetória, mas eu tenho uma história muito marcante. Eu nunca tive a oportunidade de honrar essas pessoas, mas é a história de amigas gêmeas que eu tive, que entraram na minha escola. Eu tinha por volta de 10, 11 anos. E eu não me lembro muito bem o que nós estávamos combinando, se era um sorvete, se era ir uma na casa da outra. Mas eu me lembro que elas me disseram: Ana, a gente não pode ir porque a gente tem que estudar. E eu, que até então era uma aluna muito mediana, muito medíocre, falei assim, mas não tem nenhuma prova marcada, né? E elas falaram: não, Ana, a gente estuda todos os dias. E eu me lembro como que essas palavras, elas foram acolhidas no meu coração. E eu pensei, meu Deus, existe outra forma de viver a minha vida, né? E as meninas, elas eram muito inteligentes, sempre se saíam bem, eram amigas maravilhosas, sempre reconhecidas nos lugares onde elas pisavam. E eu falei, meu Deus, existe uma outra forma de viver a minha vida, né? E isso foi muito importante. A partir daí eu trouxe muitas mudanças na minha vida como estudante, a partir desse exemplo. E assim é com as pessoas que cruzam o nosso caminho, né? Então, que tenhamos muito esse filtro de estar nos lugares que intensificam o nosso sabor, de nos colocar em mesas que intensificam o nosso sabor. E por fim, tenha clareza dos seus motivos. O Viktor Franklin, ele diz que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então só tenha clareza de servir no seu coração e Deus vai te dizer como fazer. Só tenha essa mentalidade de servir, de ajudar nos lugares onde você estiver. Tenha um coração generoso, voltado para o outro. E a chance de você se beneficiar disso é gigantesca. Tem uma história muito interessante que eu li em um livro, eu não me lembro o nome do livro, não adianta, eu já revirei os meus livros procurando esse relato, mas se beneficiem do relato. Eu lembro que aconteceu nos Estados Unidos, o autor desse livro estava numa fila de drive-thru do McDonald's. Ele relata que deu na telha, ele teve ali um lapso de consciência, e ele disse que pagou um lanche, um milkshake, eu não sei o que era, para o carro que estava atrás dele. Então ele acordou aquilo ali com a moça que estava servindo. O drive-thru é uma fila em que você faz a sua retirada dentro do carro. E ele disse que quando ele vai embora daquela fila, sem se identificar, sabendo que ele nunca vai ser reconhecido pelo que ele fez, porque ele nem conhece a pessoa que está por trás, que está atrás dele, ele diz que experimenta uma das sensações de maior plenitude da vida.
como se nada faltasse. Ele falou que experimenta uma alegria, uma euforia. E isso acontece porque o nosso corpo ele é irrigado de neurotransmissores, de hormônios como a ocitocina, a dopamina, que trazem esse bem-estar, essa sensação de plenitude. Quando a gente faz um ato desinteressado para alguém, quando a gente oferece algo com generosidade para alguém. Então, até mesmo biologicamente, de forma corporal, a gente se beneficia dessa prática. E eu quero te convidar, te desafiar, essa semana ainda, faça um ato desinteressado para alguém. Eu tenho escrito cartas de agradecimento para algumas pessoas da minha vida como exercício terapêutico e tem sido muito interessante. Eu escrevi uma carta para minha irmã recentemente. Ela me traz esse feedback de que ela ficou muito feliz e muito emocionada com a carta, mas eu fiquei muito mais de escrever aquilo. Não era nenhuma data especial, mas eu elenquei tudo que eu penso sobre ela, coloquei ela num lugar de honra, porque muitas vezes ao longo da vida a gente não tem oportunidade de honrar, de dizer as coisas importantes, valiosas para as pessoas da nossa vida. Então, é a forma que eu encontrei de praticar algo desinteressado para alguém, trazer essas palavras de afirmação. Então, eu quero te desafiar também a pensar de que forma você pode servir as pessoas da sua vida essa semana. Tenho certeza que isso vai dar um novo rumo para a sua vida. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui e a gente se vê numa próxima oportunidade. Beijo!